Poucas pessoas percebem isso, mas o ambiente em que você vive neste exato momento pode estar agindo como um sabotador silencioso, assassinando a sua prosperidade financeira dia após dia. Você já sentiu aquela sensação angustiante de que, por mais que se esforce, estude e trabalhe, o dinheiro nunca parece fluir como deveria? É como se houvesse um freio de mão puxado, uma força invisível travando o progresso. O dinheiro entra em uma mão e desaparece na outra. As oportunidades surgem e evaporam antes que possam ser aproveitadas. Existe um cansaço mental crônico, uma névoa cerebral que nem uma boa noite de sono consegue dissipar. A maioria das pessoas culpa a crise econômica, o governo, o chefe ou a falta de sorte. Mas Bob Proctor, um dos maiores mestres da prosperidade do último século, descobriu uma verdade desconfortável. O inimigo muitas vezes não está lá fora. O inimigo está dormindo dentro de casa. Ele está na sala de estar, no guarda-roupa e naquela gaveta que permanece fechada há meses. Este é um padrão observado em milhares de pessoas que buscam o sucesso, mas falham. Elas aplicam todas as técnicas de mentalidade, fazem afirmações positivas diante do espelho, visualizam a riqueza, mas a realidade física continua estagnada. Por que isso acontece? Porque existe um detalhe crucial que muda completamente o jogo. Algo dentro da própria casa pode estar drenando a energia vital e afastando o sucesso. Bob Proctor sempre ensinou que a mente é como um ímã, e a forma como o ambiente é organizado define o que esse ímã vai atrair. No começo, pode parecer exagero místico ou superstição, mas quando se removem certos objetos e se reorganiza o fluxo de uma casa, o impacto é imediato e assustador. A clareza mental surge nas primeiras 24 horas. As decisões de negócios melhoram na primeira semana e, surpreendentemente, o aumento real nos ganhos se torna uma consequência inevitável. Parece mágica, mas não é. Existe uma ciência biológica e física por trás disso. Para destravar a vida financeira, é preciso entender que a riqueza não começa no banco. Ela começa na mesa de cabeceira. O ambiente físico é um espelho implacável da mentalidade interna. Proctor ensinava que existem 3 mentes: a consciente, a subconsciente e a terceira mente, que é o ambiente. O espaço físico está conversando com o subconsciente 24 horas por dia, enviando comandos silenciosos. Se a casa é caótica, cheia de tralhas, objetos quebrados e sujeira acumulada, a mensagem enviada para o universo e para o cérebro é: aqui reina a confusão, aqui reina a escassez, aqui não há controle. E o universo, sendo um espelho fiel, devolve exatamente isso na forma de caos financeiro. Já reparou que lugares caóticos transmitem uma sensação física de peso? Quando se entra em um quarto bagunçado, com roupas no chão e cama desfeita, os ombros caem instintivamente. A respiração fica mais curta. É como se a energia do lugar sugasse a vitalidade. Isso acontece porque a desordem visual gera um ruído neurológico constante. A neurociência explica que o córtex visual é bombardeado por milhões de bits de informação a todo segundo. Se o ambiente está poluído visualmente, o cérebro gasta uma energia preciosa, glicose, tentando processar e ignorar aquela bagunça, deixando menos energia para o que realmente importa: criar dinheiro e resolver problemas. A bagunça física gera fadiga de decisão. Pessoas bem-sucedidas entendem que clareza gera riqueza. Quer um exemplo prático? Basta analisar os escritórios dos grandes magnatas ou os lobbies de hotéis 5 estrelas. O que eles têm em comum? Minimalismo, limpeza extrema, funcionalidade e estética impecável. Não há nada sobrando. Não há pilhas de papéis inúteis acumulando poeira. Tudo tem um propósito claro. A riqueza exige espaço para circular. Imagine tentar plantar uma árvore frutífera linda em um terreno baldio, cheio de entulho, concreto quebrado e lixo tóxico. Simplesmente não funciona. A semente morre sufocada. O mesmo vale para a vida financeira. Se a casa está cheia de coisas que não contribuem para o crescimento, a semente da prosperidade está sendo sufocada. Existe um princípio universal chamado Lei do Vácuo. A natureza abomina o vácuo. Se você cria um espaço vazio,
A natureza corre para preenchê-lo. Mas se o copo já está cheio de água suja, bagunça, passado, itens quebrados, o universo não tem onde derramar a água limpa, dinheiro, novas oportunidades. Muitos estão pedindo por abundância em suas orações, mas suas casas estão gritando escassez. Guarda-se roupas que não servem mais, caso engorde de novo. Guarda-se aparelhos quebrados, caso precise de uma peça um dia. Isso não é economia inteligente. Isso é a vibração do medo materializada. É uma declaração ao subconsciente. Não confio que terei dinheiro para comprar algo novo no futuro, então preciso viver cercado de lixo velho. Se o cansaço de viver preso em dívidas e nunca ter dinheiro suficiente para realmente aproveitar a vida é uma constante, talvez seja a hora de parar de olhar obsessivamente para a planilha de gastos e começar a olhar para a sala de estar. A mudança externa provoca a mudança interna. A mente humana é programável, e tudo o que é mantido ao redor reforça algum tipo de crença. A desordem, os objetos acumulados sem propósito e até mesmo as cores das paredes podem estar drenando a motivação necessária para enriquecer. A limpeza proposta neste vídeo não é uma simples faxina doméstica, é um ritual de desbloqueio financeiro. O objetivo é identificar os vampiros de energia que estão escondidos nos cômodos. São objetos que carregam cargas emocionais negativas, presentes de relacionamentos falidos, cartas de demissão antigas, heranças de parentes que viveram na miséria. Tudo isso age como uma âncora, prendendo a pessoa a uma frequência baixa. Para voar alto, é preciso soltar os pesos que prendem ao chão. Pode-se começar aplicando uma regra simples que os milionários usam. Isso traz dinheiro, traz alegria ou traz funcionalidade? Se a resposta for não para as 3 perguntas, esse objeto é um parasita no ambiente. Ele está ocupando um espaço sagrado. A cada item inútil eliminado, recupera-se um fragmento da energia criativa e da clareza mental. Prepare-se. O que será revelado nas próximas partes deste vídeo vai desafiar o apego emocional. Vai doer jogar certas coisas fora, mas a garantia é clara. A dor do desapego é passageira, mas a glória da liberdade financeira e da leveza que vem depois é permanente. Vamos caminhar cômodo por cômodo e transformar a casa de um depósito de problemas em um santuário de riqueza. Agora que o diagnóstico foi feito e a compreensão de que a casa fala com o subconsciente está estabelecida, é hora de passar para a fase cirúrgica. Bob Proctor costumava dizer que a ignorância não é uma bênção. A ignorância é a causa da pobreza. E a maior ignorância que se pode ter é tolerar, dentro do próprio santuário, objetos que vibram na frequência do fracasso. Nesta etapa, vamos identificar os vampiros de energia. São itens específicos, muitas vezes ignorados pela visão acostumada, que agem como drenos contínuos de vitalidade e dinheiro. Não se trata apenas de bagunça, trata-se de simbologia. O subconsciente opera por símbolos, não por palavras, e existem símbolos universais de decadência que precisam ser removidos imediatamente se o objetivo é a prosperidade. O primeiro e mais comum vampiro de energia são os objetos quebrados ou danificados. Um relógio parado na parede, uma maçaneta frouxa que precisa de um jeitinho para abrir, uma tela de celular trincada, uma cadeira que balança. A mente consciente pode dizer: isso não é importante, conserto depois. Mas a mente subconsciente recebe uma mensagem devastadora. Eu aceito a imperfeição. Eu tolero a quebra. Eu não mereço coisas inteiras. Essa tolerância com o quebrado no ambiente físico se traduz automaticamente em tolerância com o quebrado nas finanças. Quem aceita viver com móveis lascados acaba aceitando viver com um saldo negativo. Proctor ensinava que a riqueza exige integridade. A palavra vem de inteiro. Não se pode construir uma vida íntegra cercado de objetos fragmentados. A regra de ouro dos milionários é brutal. Conserte em 48 horas ou jogue fora. Não existe meio termo. Manter algo quebrado é manter a energia da estagnação ativa na casa. O segundo grupo de sabotadores são os presentes de energia morta. Sabe aquele quadro que foi ganho de um ex-namorado? Ou ex-namorada com quem o término foi doloroso? Ou aquela peça de decoração dada por um amigo invejoso ou por um parente que sempre criticou seus sonhos?
Esses objetos são cavalos de Troia. Mesmo que sejam bonitos ou caros, eles carregam a impressão psíquica da relação. Toda vez que os olhos passam por esses objetos, mesmo que por uma fração de segundo, o cérebro acessa a memória da dor, da rejeição ou da crítica. Isso gera microdoses de cortisol, hormônio do estresse, no sangue. Como alguém pode vibrar na frequência da abundância se a sua estante está gritando memórias de traição e fracasso? Desapegar desses itens não é ingratidão, é autopreservação. Se o objeto traz uma memória pesada, ele está custando caro demais, não importa o preço da etiqueta. O terceiro sabotador é o mais sutil e perigoso de todos. A pilha do "vai que eu preciso um dia". Roupas que não servem há 5 anos, cabos de eletrônicos que nem existem mais, potes de plástico sem tampa, revistas de 2015. Esse acúmulo é a manifestação física da crença na escassez. Quando se guarda algo inútil por medo de precisar no futuro, está-se, na verdade, fazendo uma aposta contra a própria prosperidade. A mensagem enviada ao universo é: eu não confio na minha capacidade de gerar dinheiro para comprar isso de novo se eu precisar. É um planejamento para a miséria. Pessoas ricas confiam no fluxo. Elas sabem que, se precisarem de algo, terão recursos para adquirir. Pessoas com mentalidade de pobreza transformam suas casas em depósitos de lixo por medo do futuro. Esse entulho bloqueia a circulação de ar e de energia, criando um ambiente sufocante, onde novas ideias não conseguem respirar. Agora, vamos falar do santuário do dinheiro, a carteira. Bob Proctor sempre pedia para ver a carteira das pessoas em seus seminários. Ele dizia que poderia prever o futuro financeiro de alguém apenas olhando como essa pessoa trata o dinheiro físico. A maioria das pessoas carrega carteiras velhas, rasgadas, cheias de recibos de compras passadas, símbolos de dinheiro que já foi embora, cartões de visita de pessoas que nem lembram quem são, e notas amassadas enfiadas de qualquer jeito. Isso é um desrespeito com a energia do dinheiro. O dinheiro é uma entidade que gosta de ser bem tratada. Se a casa do dinheiro, a carteira, é um lixo, o dinheiro não vai querer morar lá. O exercício aqui é simples: limpar a carteira hoje, jogar fora os recibos, que são comprovantes de gastos, não de ganhos, organizar as notas por valor, todas viradas para o mesmo lado, desamassadas. Ter uma carteira que dê orgulho de tirar do bolso. Isso muda a autoimagem instantaneamente. Outro ponto crítico é o guarda-roupa. Napoleon Hill, em A Lei do Triunfo, já falava sobre a importância da vestimenta, mas Proctor leva isso para o nível vibracional. Roupas velhas, com bolinhas, desbotadas ou pior, roupas íntimas furadas ou com elástico frouxo. Ninguém vê a roupa de baixo, certo? Errado. O usuário vê, e o subconsciente sabe. Usar roupas íntimas velhas é a forma mais íntima de dizer a si mesmo: eu não valho nada. É uma agressão à autoestima logo no início do dia. Não se trata de ter roupas de grife, mas de ter roupas em bom estado, limpas e que façam a pessoa se sentir poderosa. Se uma peça de roupa faz a pessoa se sentir mais ou menos, ela deve sair do armário. Para atrair uma vida de nível A, não se pode vestir uma fantasia de nível C. A roupa é o figurino do personagem que se escolheu interpretar no filme da vida. Se o personagem é um milionário em construção, o figurino não pode ser de um mendigo. Por fim, é preciso atentar para o ambiente de trabalho, mesmo que seja um canto na mesa da cozinha. A bagunça na mesa é bagunça na mente. Papéis empilhados representam decisões adiadas. Cada papel é uma pendência gritando: olhe para mim. Isso drena a bateria mental. A mesa de um produtor de alta performance deve ter apenas o que está sendo trabalhado agora. Todo o resto deve estar arquivado ou no lixo. O computador também conta. Uma área de trabalho, desktop, cheia de ícones soltos, e uma caixa de entrada de e-mail com 5.000 mensagens não lidas geram ansiedade de fundo constante. A limpeza digital é tão vital quanto a física no mundo moderno. O que se propõe aqui é uma mudança de paradigma. Deixar de ver a casa como um depósito de coisas e passar a vê-la como uma ferramenta de engenharia mental. Cada objeto deve pagar aluguel para estar ali. O aluguel é pago em forma de utilidade ou alegria. Se o objeto não paga aluguel, ele é despejado.
Essa postura firme envia um sinal de autoridade para o universo. Mostra que quem manda ali não é o apego, não é o medo e não é a preguiça. Quem manda é uma mente focada na expansão. Ao eliminar esses vampiros, cria-se o que chamamos de vácuo próspero. Sente-se quase imediatamente o ar ficar mais leve. A luz parece entrar com mais força. E nesse espaço vazio, limpo e organizado, a mente finalmente tem permissão para sonhar grande. Mas limpar é apenas metade da batalha. Depois de tirar o mal, é preciso instalar o bem. Na próxima parte, vamos construir o santuário. Vamos falar sobre o que deve entrar. Quais são os objetos, as cores e as disposições que ativam o modo riqueza automática no cérebro? Como transformar um quarto simples em um centro de comando de um império? Chegamos à fase final e mais gratificante deste processo, a reconstrução. Nas etapas anteriores, o foco foi identificar e eliminar os bloqueios, a sujeira, os objetos quebrados, as lembranças dolorosas e a bagunça que sufocava a mente. Agora, com a lei do vácuo aplicada e o espaço limpo, surge uma oportunidade de ouro. O universo está esperando instruções. O espaço vazio não permanecerá vazio por muito tempo. É uma lei da física. Se ele não for preenchido intencionalmente com a vibração da riqueza, a poeira e o caos voltarão a se instalar automaticamente. A entropia, a tendência à desordem, é a regra natural. A prosperidade é a exceção que exige design inteligente. Bob Proctor não apenas limpava o ambiente, ele o arquitetava. Ele transformava escritórios comuns em câmaras de ressonância de sucesso. Agora, vamos explorar como preencher esse vácuo sagrado com os gatilhos certos para ativar o modo riqueza no cérebro. O primeiro passo da reconstrução é estabelecer o ponto de comando. Seja em um escritório corporativo ou na mesa da cozinha, o local onde se trabalha e se tomam decisões financeiras deve transmitir autoridade. A psicologia espacial ensina que a posição de comando é aquela onde se tem visão da porta de entrada sem estar diretamente alinhado com ela e com uma parede sólida às costas. Trabalhar virado para uma parede cega, de costas para a porta, gera uma ansiedade reptiliana inconsciente, o medo de ser atacado por trás, drenando a energia cognitiva. Se possível, deve-se reposicionar a mesa para ter controle visual do ambiente. Isso envia um sinal imediato de poder e segurança ao sistema nervoso, permitindo que o foco total seja direcionado para a criação de dinheiro. O segundo elemento é a curadoria de objetos de poder. Não é necessário gastar fortunas, mas é crucial ter à vista objetos que simbolizem qualidade e abundância. O cérebro precisa de referências. Se tudo ao redor é plástico barato e descartável, a mente se acostuma com o barato. A sugestão de Proctor era ter pelo menos um item de altíssima qualidade na mesa de trabalho. Pode ser uma caneta de metal pesada, um bloco de notas de couro legítimo ou um peso de papel de cristal. Ao tocar e olhar para esse objeto, a mente ancora a sensação de luxo e solidez. É um lembrete tátil de que a meta é a excelência. Substituir a caneca lascada de propaganda por uma xícara de porcelana impecável muda a experiência do café. Substituir a cadeira desconfortável por uma que suporte a postura ereta muda a autoimagem. O ambiente deve dizer: quem senta aqui é importante. O terceiro elemento é a visualização ambiental. O sistema ativador reticular, SAR, do cérebro, funciona como um filtro de busca. Ele traz para a consciência aquilo em que se foca. Portanto, o ambiente deve ser um vision board vivo. As metas não devem estar escondidas em uma gaveta. Elas devem estar nas paredes. Proctor carregava seu Goal Card, cartão de metas, no bolso, mas também recomendava que imagens do objetivo fossem espalhadas estrategicamente. Se o objetivo é uma casa específica, uma foto dessa casa deve estar no campo de visão natural de quem trabalha. Se o objetivo é um número na conta bancária, esse número deve estar escrito em um post-it no espelho do banheiro. O subconsciente aprende por repetição. Se os olhos batem na meta 50 vezes por dia, a meta é impressa na mente profunda, tornando a ação em direção a ela inevitável. Outro aspecto vital é a iluminação e a vida. Ambientes escuros induzem a letargia e a depressão. A riqueza ama a luz.
Maximizar a luz natural e investir em lâmpadas de temperatura correta, luz branca neutra para trabalho, amarela para descanso, é essencial para manter o ritmo circadiano e a energia alta. Além da luz, o ambiente precisa de vida. Plantas saudáveis e vibrantes são símbolos poderosos de crescimento. Uma planta morta ou seca em um canto é um símbolo de negligência e morte. Ter uma planta que cresce vigorosamente no escritório é uma metáfora visual de que os negócios também estão crescendo. É a natureza prosperando dentro do espaço. Agora, o santuário do sono. O quarto de dormir é onde a reprogramação subconsciente mais profunda acontece, nos momentos antes de dormir e logo ao acordar. Este espaço deve ser blindado. Ele não deve ter televisão, que bombardeia a mente com notícias ruins antes do sono. Não deve ter material de trabalho espalhado na cama e não deve ter bagunça visível. O quarto deve parecer um quarto de hotel de luxo. Lençóis esticados, pouca informação visual, silêncio. É ali que a mente recarrega. Acordar em um quarto organizado é a primeira vitória do dia. Acordar olhando para uma pilha de roupa suja é começar o dia perdendo. Para consolidar tudo isso, propõe-se o desafio dos 7 dias de transformação ambiental. Não se trata de fazer tudo em uma hora, mas de uma progressão consistente. Dia 1. A grande limpeza. Eliminar o lixo óbvio, papéis velhos e embalagens. Dia 2. O guarda-roupa. Tirar tudo o que não serve, está furado ou traz memórias ruins. Dia 3. A auditoria dos quebrados. Separar o que vai para o conserto e o que vai para o lixo. Dia 4. A limpeza digital. Organizar a área de trabalho do computador e limpar a galeria do celular. Dia 5. O resgate da carteira. Limpar, organizar as notas e tratar o dinheiro com respeito. Dia 6. A instalação dos gatilhos. Colocar as metas visíveis e o objeto de poder na mesa. Dia 7. A bênção do espaço. Fazer uma limpeza final, física com água e sabão. E sentar-se em silêncio no novo ambiente, sentindo a nova vibração. Ao final desses 7 dias, a mudança interna será inegável. A pessoa não será mais a mesma, porque o ambiente não é mais o mesmo. A velha identidade apegada à escassez não encontra mais lugar para sentar nessa nova casa. Ela é obrigada a ir embora. O novo ambiente exige um novo comportamento. E esse novo comportamento gera novos resultados. Muitos ignoram esses conselhos por acharem simples demais. Eles preferem buscar fórmulas mágicas de investimento ou segredos complexos de marketing, esquecendo que a base de tudo é a mente, e a casa da mente é o ambiente. Bob Proctor, Warren Buffett, Steve Jobs, todos compreendiam o poder do ambiente. Jobs, por exemplo, era um minimalista radical em sua casa, pois não queria que nenhum objeto irrelevante ocupasse sua capacidade de processamento mental. Se os maiores gênios do mundo protegem seu ambiente com tanto zelo, quem busca a riqueza deve fazer o mesmo. A pergunta final que deve ser feita ao olhar para a própria casa hoje é: um multimilionário moraria aqui? Não se trata do tamanho da casa ou do luxo dos móveis, mas do cuidado, da ordem e da energia. Se a resposta for não, não por falta de dinheiro, mas por falta de organização e limpeza, então há trabalho a fazer. A riqueza não entra onde não é convidada, e a melhor maneira de convidar a riqueza é preparar a casa para recebê-la como uma visita de honra. Se este conteúdo abriu uma nova perspectiva sobre por que o dinheiro estava travado, a jornada de arquiteto da própria realidade acaba de começar. Inscreva-se no canal Arquiteto da Mente. Deixe o like para que esta mensagem chegue a outras pessoas que precisam destralhar suas vidas. E para selar o compromisso com essa nova fase de prosperidade e organização, vá aos comentários abaixo. Não escreva apenas que gostou. Deixe um decreto público para o seu subconsciente e para o universo. Escreva a frase que define a sua nova postura de dono do próprio território. Eu preparo o ambiente. Ao escrever isso, a ordem é dada. A bagunça sai, a riqueza entra. O ambiente deixa de ser uma âncora e passa a ser uma vela. Ao trabalho. Até o próximo vídeo.